Isabela tinha 18 anos, uma mochila verde desbotada e 340 no bolso quando o pai abriu a porta da rua e disse, sem tirar os olhos do celular, que a partir daquele dia ela se viraria sozinha. Não houve grito, não houve briga. Houve algo muito pior, indiferença total, do tipo que não deixa cicatriz porque nem ao menos se dá ao trabalho de ferir. Renato Ramos virou as costas, voltou para dentro da casa onde a nova esposa esperava e fechou a porta com uma leveza que doeu mais do que qualquer portada poderia doer. Isabela ficou parada na calçada por alguns segundos. O sol de setembro estava quente demais para aquela hora da manhã. Um vizinho passava com um cachorro na coleira. A rua era completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Como se uma vida inteira não tivesse acabado de ser dobrada e guardada numa gaveta, junto com as coisas que não servem mais para nada. Ela ajeitou a mochila no ombro e caminhou. O que Isabela não sabia naquele momento, o que ela não poderia imaginar, mesmo que tentasse com toda a força da sua imaginação de 18 anos, é que 4 meses depois, numa tarde de chuva miúda, uma carta registrada mudaria tudo. Que debaixo da terra do Paraná, guardado com um cuidado que beirava o religioso, havia algo que um velho homem de mãos ásperas e olhos claros havia passado décadas criando. Para ela. Só para ela. Mas antes que essa carta chegasse, antes que aquele porão revelasse o que escondia, Isabela precisaria sobreviver. E ela sobreviveria, do jeito dela, com a dignidade intacta, a única coisa que ninguém, em nenhum momento da vida, havia conseguido tirar dela. Essa é a história de uma menina que foi deixada para trás e encontrou, no lugar mais inesperado, a prova de que havia sido amada o tempo todo. Antes de continuar com essa história, deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você gosta de histórias como essa, histórias de pessoas comuns que encontram força onde menos esperam, que descobrem afeto onde só havia silêncio, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo? A gente adora saber de onde vem cada pessoa que escolhe ficar aqui com a gente. Porque toda história que a gente conta aqui é para alguém. E esse alguém pode ser você. Agora, voltemos a Isabela. Existe uma diferença enorme entre ser pobre e ser deixada para trás. A pobreza você enfrenta com trabalho, com tempo, com teimosia. Ser deixada para trás é outra coisa. É carregar uma ausência que tem o formato exato de uma pessoa, que ocupa espaço no peito mesmo quando não há nada ali. Isabela Ramos havia sido deixada para trás de muitas maneiras antes daquela manhã de setembro em que o pai abriu a porta e disse que ela se viraria sozinha. Havia sido deixada para trás quando a mãe, Sônia, morreu de uma pneumonia maltratada quando Isabela tinha 7 anos. E o pai ficou olhando para ela como se ela fosse um problema que Sônia havia criado e agora deixado para ele resolver. Havia sido deixada para trás quando Renato se casou pela 2ª vez com uma mulher que a tolerava como se tolera um móvel velho que não combina com a decoração nova. Sem afeto, sem raiva, apenas com a paciência de quem espera o momento certo de descartar. Havia sido deixada para trás quando essa 2ª esposa foi embora, e Renato mergulhou num silêncio de 3 anos que era menos luto do que autopiedade. E havia sido deixada para trás quando apareceu a 3ª esposa, Fernanda, 29 anos, cabelos lisos, sorriso que parecia planejado em frente ao espelho e que olhava para Isabela como se ela fosse a única imperfeição num projeto de vida que havia sido cuidadosamente arquitetado. Fernanda não gritava, não era cruel de forma explícita, era sutil, do jeito mais difícil de combater. Um comentário aqui, um silêncio ali, uma ausência sistemática nos momentos em que Isabela precisava de presença. E Renato, que havia desaprendido a enxergar a filha depois de anos de prática, simplesmente não via.
Então, numa terça-feira comum, 3 semanas depois do aniversário de 18 anos de Isabela, Renato abriu a porta da rua, disse a frase que diria para sempre aquela data e fechou a questão. Isabela tinha 340 reais em dinheiro vivo, guardado num envelope dentro da mochila verde que havia sido dela desde o 2º ano do ensino médio, com o zíper arranhado e uma mancha de caneta azul no bolso frontal que nunca saiu. Tinha os documentos dobrados dentro de um livro de biologia do 3º ano, RG, CPF, certidão de nascimento, porque havia aprendido cedo que documentos são mais importantes do que roupas. Tinha 3 mudas de roupa, um par de tênis velho, uma escova de dente, um carregador de celular e um frasco de shampoo pela metade. Tinha 18 anos, tinha a dignidade intacta e tinha, embora não soubesse disso ainda, um avô que havia passado décadas a amando à distância, em silêncio, com a única linguagem que conhecia. A padaria São José ficava a 8 quarteirões do apartamento de Renato, numa esquina com calçada irregular e letreiro de neon que piscava o tempo todo. O S, já morto, havia meses. Isabela havia trabalhado lá por 8 meses como atendente de balcão, acordando às 4 da manhã nos dias de semana e às 3 nos fins de semana. E havia aprendido que o João Batista, o padeiro, era um homem bom do jeito simples, sem floreios. O tipo que não pergunta muito, mas também não deixa ninguém passar necessidade na frente dele sem fazer alguma coisa. Ela foi direto lá da calçada do apartamento do pai. João Batista estava descarregando farinha quando ela entrou pelo fundo, mochila nas costas, a cara que não dizia nada, mas dizia tudo. Ele olhou para ela por um momento, limpou as mãos no avental. O quarto dos fundos está livre, ele disse. 300 reais por mês, inclui o café da manhã. Isabela pagou os 300 reais na hora, em dinheiro, direto do envelope. Ficou com 40. O quarto dos fundos da padaria São José media 3 metros por 2,5. Tinha uma cama de solteiro com colchão de espuma que afundava do lado direito, uma janela gradeada que dava para o corredor de serviço, uma tomada e um gancho na parede para pendurar roupa. O banheiro era compartilhado com o João Batista e com Edilson, o entregador, que chegava às 5 e saía às 10. Sempre de tênis brancos impecáveis, que Isabela nunca entendeu como se mantinham assim. O cheiro da padaria entrava pelo vão embaixo da porta o tempo inteiro. Farinha, fermento, pão quente, açúcar queimado. Nas primeiras semanas, aquele cheiro acordava Isabela às 3 da manhã com uma fome que não era exatamente de comida. Era de alguma coisa que o cheiro de pão recém-feito prometia, mas não entregava. Calor humano, talvez. A sensação de estar num lugar que pertence a você. Ela trabalhava 6 dias por semana, das 4 da manhã ao meio-dia. Recebia euros, 100 por mês, dos quais 300 reais iam para o quarto. Com os 800 reais restantes, Isabela comprava o básico do básico. Arroz, feijão, ovo, frango, às vezes uma manga quando estava barata demais para resistir, e guardava o restante num envelope dentro do livro de biologia, ao lado dos documentos, com a disciplina de quem sabe que cada real é uma margem de segurança num mundo que já demonstrou que não tem nenhuma obrigação de ser gentil. Ela não chorava em público. Essa era uma regra que havia estabelecido para si mesma muito antes da padaria. Muito antes do apartamento do pai, numa tarde em que tinha uns 10 anos e havia chorado na escola por alguma coisa que já não lembrava mais, e uma menina da sua sala havia dito com aquela crueldade específica das crianças que Isabela sempre parecia que ia começar a chorar. Desde então, as lágrimas ficavam para o quarto fechado, para as madrugadas, quando o cheiro de pão era forte demais e a cama afundava no lado errado e a janela gradeada deixava entrar apenas um retângulo de céu escuro. O que ela fazia toda noite antes de dormir era dobrar o cobertor com uma precisão quase ritualística.
Dobrava ao meio no comprimento, depois ao meio na largura, depois mais uma vez, até que ficasse um quadrado perfeito que ela colocava no canto da cama. Era o único gesto de ordem num mundo que havia desmoronado. Era o único controle que ela tinha sobre qualquer coisa. Dona Amélia, a caixa que trabalhava das 6 às 2, às vezes olhava para Isabela com uma expressão entre pena e admiração que Isabela fingia não perceber. Edilson, o entregador dos tênis brancos, certa vez chegou com um pedaço de bolo que sobrou de uma entrega e deixou na bancada do balcão com um bilhetinho que dizia "pra VC", sem mais explicação. E Isabela comeu o bolo devagar, em pé, olhando pela janela da padaria para a rua que começava a acordar, e pensou que às vezes a gentileza aparece nos lugares mais simples, nos gestos mais sem pretensão. Mas ela não pedia ajuda. Esse também era um princípio estabelecido. Não por orgulho, pelo menos não pelo tipo de orgulho que recusa socorro por vaidade. Era mais como uma teoria que ela havia desenvolvido empiricamente ao longo de 18 anos. Pedir ajuda significa depender de alguém. E depender de alguém significa que quando essa pessoa vai embora, você vai junto. Era melhor ser o tipo de pessoa que se sustenta. Era melhor não dar a ninguém o poder de partir e levar um pedaço de você na mochila. Os 4 meses passaram desse jeito. Farinha no cabelo, cobertor dobrado, 40 aqui, 80 ali, o envelope no livro de biologia ficando um pouco mais cheio a cada semana. Em janeiro, Isabela tinha 1.240 guardados. Era pouco e era muito, dependendo do ângulo. Foi numa terça-feira de julho. Ela lembrava que era terça, porque era o dia que o João Batista fazia o pedido de ingredientes e ficava de mau humor com os preços. Que a carta chegou. O carteiro bateu 2 vezes porque era registrada. Precisava de assinatura. Isabela estava no balcão com as mãos ainda enfarinhadas de ter ajudado a organizar os pãezinhos de queijo da vitrine e assinou com o dedo ainda branco de farinha, deixando uma leve marca fantasma no papel do recibo. O envelope era de um cartório de Curitiba. O papel interno era formal, palavras em jurídico que ela foi lendo devagar, 2 vezes, 3 vezes, até entender o que dizia. Argemiro Ramos, 84 anos, falecido havia 2 meses. Sítio Santo Antônio, 18 hectares, interior do Paraná, 120 quilômetros de Curitiba. Herdeira legítima, Isabela Ramos, 18 anos, filha de Renato Ramos, neta paterna de Argemiro. Ela ficou olhando para a carta por um longo momento. O cheiro de pão estava particularmente forte naquela tarde. Lá fora, começava a chover. Argemiro Ramos. O avô que ela mal lembrava. Uma foto amarelada num porta-retrato que havia sumido com as mudanças do pai. Um cheiro de fumo de cachimbo que ela associava vagamente a uma tarde de sol. Uma voz grossa que a havia ensinado a fazer pipa quando ela tinha 6 anos. Uma única visita. Depois disso, o silêncio que ela atribuía vagamente a uma briga que os adultos tinham entre si, do tipo que as crianças não entendem e não são convidadas a entender. Renato havia cortado relações com o próprio pai décadas atrás, numa briga de terras que nunca foi resolvida, e o corte havia sido tão completo que Isabela cresceu sem avô paterno da mesma forma que cresceu sem mãe, pela ausência que ninguém explicava direito. E agora esse avô, esse homem que ela conhecia menos do que conhecia alguns personagens de livro, havia morrido num hospital de Curitiba, havia 2 meses, sozinho, porque o filho havia cortado todas as pontes e havia deixado tudo para ela. 18 hectares. Isabela nunca havia pisado em 18 hectares na vida. Não sabia ao certo quanto era isso. Sabia que era grande. Sabia que era no Paraná. Sabia que devia estar em algum estado de abandono, porque homens de 84 anos que morrem sozinhos em hospitais geralmente não têm propriedades bem cuidadas. Ela dobrou a carta, colocou dentro do livro de biologia, junto com os documentos, e voltou para o balcão. Não foi no dia seguinte que ela tomou a decisão de ir.
Foi 3 semanas depois, quando João Batista, com a expressão constrangida de quem está prestes a dizer algo que preferia não dizer, informou que o sobrinho vinha de Minas Gerais para trabalhar na padaria e precisaria do quarto dos fundos a partir do próximo mês. O universo, de vez em quando, fecha todas as portas ao mesmo tempo para garantir que você pegue o caminho que precisa pegar. Isabela comprou a passagem de ônibus na manhã seguinte. R$ 86 para Curitiba, mais R$ 32 para o ônibus regional que passava pela estrada de terra mais próxima do sítio. Somou os valores, subtraiu do envelope, olhou para o que sobrou e concluiu que tinha o suficiente para chegar e sobreviver alguns dias enquanto entendesse o que estava herdando. Na noite anterior à viagem, ela dobrou o cobertor com mais cuidado do que de costume. Depois ficou olhando para ele por um momento, como se fosse a última vez. Depois deixou o cobertor no quarto, era da padaria, não dela, e arrumou a mochila verde com o que era de fato seu. Na manhã de julho, com um saco plástico de supermercado com mantimentos básicos e a mochila verde nas costas, Isabela Ramos pegou o primeiro ônibus da sua vida para o interior do Paraná. O ônibus interestadual levou 3 horas e 40 minutos de São Paulo até a rodoviária de Curitiba. Isabela passou boa parte do tempo olhando pela janela para o relevo que mudava gradualmente. O Planalto Paulista abrindo para os campos paranaenses, o verde mais escuro, o ar que parecia mais limpo mesmo através do vidro embaçado de ar-condicionado que gelava demais do lado esquerdo e não chegava do lado direito. O ônibus regional, menor, com bancos de couro desgastado e um motorista que conhecia todo mundo pelo nome na primeira parada, levou mais 1h30 numa estrada que ia ficando progressivamente mais estreita. As cidades foram ficando menores e mais espaçadas. Os pinheiros foram aparecendo, araucárias, ela aprenderia depois, a espécie símbolo do Paraná, com aquelas copas chapadas e horizontais que parecem desenhadas por uma criança que não quis complicar. A parada mais próxima do sítio era uma venda de esquina com um posto de gasolina do lado que estava claramente fechado havia anos. O motorista, seu Gilmar, ela ouviu alguém chamá-lo, olhou para ela quando ela desceu e disse que o sítio Santo Antônio ficava uns 3 quilômetros pela estrada de terra, primeira porteira de ferro, depois da curva com o eucalipto caído. Ela agradeceu, colocou a mochila nas costas, pegou o saco plástico com a mão esquerda e caminhou. A estrada de terra era do tipo que a chuva recente havia deixado com pequenas poças nos sulcos das rodas de caminhão. Um barro vermelho que grudava na sola do tênis e tornava cada passo ligeiramente mais pesado do que o anterior. Os pinheiros ficavam mais densos à medida que ela avançava. O silêncio era de um tipo que ela não estava acostumada. Não o silêncio da madrugada na padaria, que era um silêncio de ausência, mas um silêncio cheio de coisa. Vento nas copas, pássaros distantes, o rangido de alguma coisa de madeira que o vento balançava mais à frente. A porteira de ferro estava aberta, apenas encostada, enferrujada de um modo que indicava que havia muito tempo não fechava de verdade. Isabela empurrou, entrou, continuou. O sítio Santo Antônio apareceu numa curva suave do caminho de terra e Isabela parou. Não havia outra palavra além de ruína. Mas era uma ruína de uma certa grandeza. A grandeza de coisa que já foi sólida, que ainda mantém a estrutura mesmo que a pele esteja descascando, que ainda lembra o que foi mesmo sendo o que é agora. O sobrado de madeira escurecida tinha 2 andares, com a varanda do andar de cima desabada do lado direito, os esteios podres que não aguentaram um inverno a mais. As janelas do andar de baixo tinham as molduras intactas, mas os vidros substituídos por telas de arame enferrujadas, daquele verde que o tempo transforma em marrom. O telhado de telha colonial tinha uma clareira escura no canto noroeste, onde algumas telhas haviam cedido, e a madeira embaixo estava escurecida de umidade e de ano. A roça havia virado mato.
Onde devia ter sido horta, pomar, plantação de alguma coisa, havia capim alto que chegava à cintura e taquaras invasoras que haviam avançado pelos dois lados e criado uma muralha verde escura que fechava o horizonte em todas as direções. O poço estava no centro do terreiro. Um poço de pedra com cobertura de madeira, o baldão de metal largado do lado, a corda presa ainda no prego. A fiação elétrica pendia solta entre mourões tortos que se inclinavam em ângulos que certamente não eram os originais. E os fios passavam de um para o outro como uma linha de roupa esquecida depois da chuva. Isabela ficou parada no vão da porta principal por um longo momento. A porta estava trancada com um cadeado que o cartório havia enviado junto com a carta, numa chavinha pequena, embalada em plástico transparente. Ela tirou do bolso, abriu o cadeado, e a porta cedeu com um rangido que ecoou pelo corredor vazio. O cheiro que entrou por ela era de mofo e de coisa velha. Não o mofo agressivo de infiltração recente, mas o mofo suave de muitos anos de umidade acumulada, de madeira que respirou inverno após inverno, sem janelas abertas, de tecidos que absorveram décadas de ar parado. Era um cheiro que enchia os pulmões como uma confissão que dizia: aqui a vida parou há tempo suficiente para criar sua própria atmosfera. O corredor principal tinha piso de tábua corrida, escurecida pelo tempo, mas intacta, com um tapete de sisal que havia desfiado até o ponto de ser mais fio do que tapete. À esquerda, uma sala com uma mesa de jantar de madeira pesada, 4 cadeiras, um aparador com um espelho que havia perdido o quicksilver em metade da extensão. À direita, uma cozinha com fogão a lenha de ferro fundido, uma pia de pedra-sabão, armários de madeira com a tinta branca descascando em flocos. No fundo, a escada para o andar de cima. Isabela colocou a mochila no chão da sala, o saco plástico em cima da mesa de madeira e ficou parada por um momento no meio da cozinha, olhando em volta. Ela pensou, involuntariamente, no que o pai havia dito tantas vezes ao longo dos anos. Com palavras, com silêncio, com indiferença, com aquele olhar que passava por cima dela como se ela fosse um obstáculo em vez de uma filha, que ela não merecia muito, que ela dava mais trabalho do que valia, que a vida não havia sido gentil com ele e, portanto, tampouco seria gentil com ela. Ela pensou que talvez ele tivesse razão, que talvez esta fosse a herança adequada para ela. Ruínas, mofo, capim alto, o silêncio de uma casa que havia ficado vazia tempo demais. Mas ela ficou. Não havia outro lugar para ir. Ela limpou o que pôde no primeiro dia. Abriu todas as janelas que abriam. Varreu o pó e as folhas secas que haviam entrado pelas telas de arame. Encontrou um balde de metal no armário da cozinha e foi ao poço, que tinha água barrenta, mas tinha água. Encheu o balde, deixou assentar, filtrou com o tecido de uma camiseta velha, ferveu no fogão a lenha que acendeu com dificuldade depois de 40 minutos tentando com fósforos da venda e gravetos do pátio. Fez arroz. Comeu em pé, olhando pela janela para o pátio que o sol da tarde iluminava de lado. Dormiu com o casaco por cobertor, no colchão do quarto do andar de baixo, que ainda tinha um odor de alfazema, misturado com o mofo geral, como se alguém houvesse tentado combater o tempo com lavanda. No segundo dia, ela encontrou o galinheiro. Era uma construção de madeira nos fundos do terreiro, parcialmente coberta por taquaras que haviam crescido por cima e pelo lado, quase invisível de longe. Ela foi até lá por acaso, tentando entender onde começavam os limites do terreiro, e ouviu, antes de ver, um cocoricó baixo, sem energia, do tipo que as galinhas fazem quando não estão bem, mas ainda estão. Havia 3 delas, magras, com penas bagunçadas e os olhos vivos de quem aprendeu a desconfiar de tudo. Uma de penas brancas com manchas cinzas, uma amarela caramelo que ficou no canto do galinheiro, uma preta com uma mancha branca no pescoço que veio até a grade e olhou para Isabela com uma intensidade que pareceu quase uma pergunta.
Como aquelas 3 galinhas haviam sobrevivido por 2 meses num galinheiro fechado, Isabela não conseguia calcular. Havia um comedouro de madeira com restos de ração ressecada, um bebedouro de metal completamente seco. Como tinham comido, como tinham bebido, como tinham sobrevivido ao inverno sem cuidado, era um mistério que o interior do Paraná guarda para si. Isabela encheu o bebedouro com água do poço fervida e fria. Procurou no armário da cozinha e encontrou um saco de milho quebrado que havia ficado em cima da geladeira velha, que não funcionava mais. Encheu o comedouro. As 3 galinhas se aproximaram do comedouro com a cautela de quem foi ensinado que as coisas boas costumam ter armadilha. Foram comendo devagar, uma de cada vez, sempre com um olho para o comedouro e outro para Isabela. Algo naquelas galinhas a comoveu de um jeito que ela não soube explicar nem para si mesma. A teimosia delas, a sobrevivência delas sem nenhum propósito aparente além de sobreviver. O fato de que haviam ficado ali, naquele galinheiro fechado, em vez de morrer ou desaparecer, simplesmente porque eram o tipo de coisa que não desiste. Ela voltou para dentro com a sensação estranha de que havia feito algo importante. Não monumentalmente importante. Não o tipo de coisa que vai mudar o mundo, mas importante da forma como são importantes os gestos básicos de cuidado. Dar água, dar comida, ver que alguém está vivo. Nos dias seguintes, ela estabeleceu uma rotina. De manhã, cuidar das galinhas, fazer o fogo no fogão a lenha, preparar o café. Depois, limpar um cômodo por dia, varrer, passar um pano úmido nas madeiras, abrir as janelas para arejar. Tarde, explorar o terreno, tentando entender o que havia além do capim alto e das taquaras invasoras. Noite, ler o que havia na prateleira do corredor. Alguns livros velhos, uma coleção incompleta de revistas Seleções dos anos 80, um almanaque do Paraná de 1976. No 5º dia, ela decidiu tentar abrir a janela do cômodo dos fundos do andar de baixo, que estava travada de um modo que parecia mais do que apenas desgaste, como se algo do lado de dentro a prendesse. Ela empurrou, não cedeu. Tentou pela parte de cima da moldura, tentou de lado, deu um passo para trás para tentar de outro ângulo. O pé direito cedeu, não completamente. Ela não caiu. Foi mais um afundamento súbito, o tipo que faz o coração disparar antes que o cérebro processe o que está acontecendo. A tábua do assoalho havia podre sob a pintura que ainda estava intacta, e sob o peso dela abriu um buraco de aproximadamente 30 centímetros quadrados, revelando não o vazio que esperaria sob um assoalho comum, mas uma abertura escura, mais profunda do que o normal, com uma escada de madeira rústica descendo para baixo. Isabela ficou olhando para o buraco por um longo momento, com o coração ainda acelerado. Depois, pegou o celular do bolso, ativou a lanterna e desceu. O porão tinha paredes de pedra bruta e piso de terra batida, e o ar lá dentro era diferente do ar da casa, mais frio, mais seco, como se o tempo não circulasse da mesma forma que circula no mundo de cima. O teto era baixo, obrigando Isabela a ficar levemente curvada. A escada tinha 6 degraus e terminava no centro do ambiente. Isabela ergueu o celular e a lanterna iluminou em arco, no centro do porão, coberta por uma lona de caminhão de cor azul desbotada, amarrada com cordas de sisal que o tempo havia endurecido até ficarem duras como arame. Havia uma estrutura retangular que ocupava boa parte do espaço disponível. Era grande, 2 metros de comprimento, talvez 1,5 metros de altura. Tinha a forma de algo empilhado com cuidado. Isabela foi até a lona. Tentou desatar as cordas de sisal, mas estavam duras demais. Anos de umidade e tensão as haviam transformado em algo quase mineral. Ela subiu, foi até a cozinha, pegou a faca de cozinha que havia encontrado na gaveta e desceu de volta. Cortou as cordas uma por uma. Eram 5, amarradas em intervalos regulares ao longo da lona, com nós que revelavam a mão de alguém acostumado a trabalho físico. Nós corretos, firmes, do tipo que não escorrega. Puxou a lona.
Ela caiu de lado, revelando o que estava embaixo, e Isabela ficou olhando por um tempo que não soube medir. Eram quadros, pinturas a óleo em telas de linho emolduradas em madeira de lei. Jacarandá, ela identificaria depois, pelo cheiro e pela cor escura das molduras. Cada tela estava envolta individualmente em pano de algodão parafinado, amarelo pelo tempo, mas intacto na função, e estavam empilhadas com uma precisão e um cuidado que falavam de alguém que havia pensado em cada detalhe da preservação. As telas maiores embaixo, as menores em cima, todas voltadas para o mesmo lado, todas com proteção nos cantos das molduras onde o impacto poderia causar dano. Isabela pegou a tela do topo, a menor, e começou a desenrolar o pano com cuidado. A pintura que apareceu era de uma paisagem do interior do Paraná. Um campo aberto com araucárias ao fundo, uma cerca de arame farpado em primeiro plano, e ao longe uma figura de criança correndo, pequena demais para ter traços identificáveis, mas grande o bastante para ser inequivocamente uma criança em movimento, com a leveza específica de quem ainda não aprendeu a caminhar quando poderia correr. A luz da pintura era impossível. Era uma daquelas obras em que a luz não vem de uma fonte identificável, mas parece emanar de dentro da própria tela, como se o pintor tivesse encontrado um jeito de fazer a tinta guardar o sol. O amarelo do campo, o verde escuro dos pinheiros, o azul particular do céu paranaense de fim de tarde. Tudo tinha uma luminosidade que parecia a memória do calor em vez do calor em si. No canto inferior direito, em letras pequenas feitas com pincel fino, A. Ramos, 1978. Ela colocou a tela de lado e pegou a próxima. Um rio de pedras com um menino pescando de costas. Mesma luz impossível, mesma assinatura, A. Ramos, 1982. A próxima, crianças brincando num terreiro de terra, uma brincadeira de pega-pega capturada no exato momento em que uma criança esticava o braço para tocar outra. A. Ramos, 1975. A próxima, uma varanda com uma mulher sentada de costas, olhando para o horizonte de pinheiros, uma xícara de café na mão. A. Ramos, 1971. Isabela foi abrindo uma por uma devagar, iluminando cada tela com a lanterna do celular, depois colocando de lado com o mesmo cuidado com que haviam sido embaladas. O porão foi ficando cheio de quadros encostados nas paredes de pedra, e a lanterna do celular foi iluminando aquelas imagens uma por uma como se fossem diapositivos. Uma vida inteira registrada em tinta sobre linho. Uma memória do interior do Paraná que alguém havia guardado com uma devoção que beirava o sagrado. Quando chegou ao fim da pilha, havia contado 43 telas, 43 pinturas a óleo, datadas de 1971 a 1989, 18 anos de trabalho de um homem que pintava em silêncio, que ninguém havia visto pintar, que havia guardado cada obra com a precisão de quem sabe o valor do que está guardando, mesmo que o mundo ainda não saiba. A. Ramos, Argemiro Ramos. O avô, que ela mal conhecia, havia sido pintor por décadas, e ninguém sabia. Isabela ficou sentada no chão de terra do porão por um longo tempo, olhando para as 43 telas que a cercavam. A lanterna do celular projetava sombras nas paredes de pedra. O ar cheirava a terra, e a tinta velha, e a pano de algodão parafinado, e a madeira de lei que não apodrece. Ela estava no lugar mais fundo e mais escuro daquela casa, e era o lugar mais bonito que havia encontrado em toda a vida. Mas as pinturas não eram tudo. Encostada na parede de pedra, atrás da última fileira de telas, havia uma caixa de lata retangular, do tipo que antigamente guardava biscoitos, com a tampa que encaixava por pressão, a pintura exterior completamente descascada, revelando o metal prateado embaixo. Isabela só a viu quando foi colocar a última tela de lado, e a caixa estava lá, pequena
e ordinária entre as obras de arte, como se fosse a coisa menos importante daquele porão, quando na verdade era a mais importante de todas. Ela pegou a caixa. Pesava mais do que o tamanho sugeria. A tampa abriu com um som suave, o vácuo de anos se desfazendo. Dentro havia cartas, dobradas em 3, escritas em papel de carta com florzinhas na borda. O tipo de papel que se comprava em papelarias de cidade pequena nos anos 80 e 90. Endereçadas na frente com a mesma caligrafia grossa. Minha Bela. Isabela olhou para aquelas palavras por um longo momento. Minha Bela. O apelido que só o avô havia usado naquela única tarde com a pipa, quando ela tinha 6 anos. O apelido que ela havia esquecido completamente, mas que ao ver escrito, sentiu como se não houvesse esquecido nunca. Eram 14 cartas. Ela as tirou da caixa com cuidado, verificou que cada uma estava dobrada e intacta, e sentou de volta no chão de terra do porão. Começou pela primeira, que tinha no topo a data de quando ela tinha 8 anos. A letra era grande e irregular, a de um homem que havia aprendido a escrever para comunicar, e não por elegância, com algumas palavras emendadas de formas incomuns. As vírgulas, às vezes, no lugar errado, a caligrafia que pressionava mais no início das frases e afrouxava no final, como se a urgência da frase diminuísse conforme era escrita. Minha Bela, começava a carta. Seu pai não me deixa te ver, mas eu te vejo em tudo que pinto. Quando você crescer e o mundo te tratar mal, e vai tratar porque trata todo mundo, venha aqui. Deixei guardado o que há de mais bonito que fiz em 40 anos. É seu. Só seu. Isabela ficou olhando para essas palavras, até que a lanterna do celular piscou uma vez, aviso de bateria baixa. Ela leu a segunda carta. Era de quando ela tinha 10 anos. Argemiro escrevia que havia tentado mandar um presente pelo correio, mas o filho havia devolvido a encomenda sem abrir. Que havia tentado ligar algumas vezes, mas o número havia mudado, que estava pintando um quadro novo, uma cena de crianças brincando no rio, e que havia colocado uma menina de cabelos escuros no canto porque precisava de alguém que o lembrasse de que havia uma razão para continuar. A terceira carta era de quando ela tinha 12. Argemiro escrevia que havia ido à cidade mais próxima para o médico e que o coração estava dando sinais que ele não gostava muito, mas que ainda havia telas para pintar e, portanto, não havia chegado a hora. Escrevia também que havia plantado um pomar de 30 árvores frutíferas naquele ano, que o sítio estava bonito quando as flores apareciam e que, às vezes, à tarde, olhando para aquelas flores, ele se imaginava mostrando tudo aquilo para ela um dia. A quarta carta era curta. De quando ela tinha 14 anos. Dizia apenas, continua pintando, mesmo que seja só na cabeça. O que você guarda dentro vale mais do que o que você mostra por fora. A quinta carta era mais longa, de quando ela tinha 15. Argemiro havia consultado um advogado sobre o testamento. Descrevia a reunião com uma riqueza de detalhes que revelava que havia sido uma experiência importante para ele. O advogado jovem que o atendeu, a sala com o ventilador no teto que girava devagar, o cheiro de café que vinha de outra sala. Dizia que havia deixado tudo documentado, que havia se certificado de que era feito da forma certa, que havia pedido para o advogado guardar tudo em cartório para que não houvesse dúvidas. Seu pai vai contestar, escrevia Argemiro, mas eu me preparei, porque quando eu for, quero que você chegue aqui e encontre tudo pronto. A sexta carta era de quando ela tinha 16. Argemiro escrevia que havia terminado a 43ª tela e que havia decidido parar ali. 43, escrevia. Um para cada ano que vivi depois que perdi sua mãe quando ela tinha 7 anos. Um para cada ano que pintei sem poder te mostrar. Estão todos guardados. Estão esperando por você. A 7ª carta era de quando ela tinha 17. Argemiro escrevia sobre o inverno, sobre as araucárias com neve nos galhos, sobre o silêncio do sítio, que era o tipo de silêncio que ele havia aprendido a gostar, mas que às vezes pesava. Escrevia que havia contratado uma vizinha,
uma certa dona Conceição, para ajudar com as compras e que ela era boa pessoa, do tipo que respeita o espaço alheio, escrevia que o coração estava pior, mas que ainda havia tempo. A 8ª carta era de quando ela tinha 18 anos, escrita 2 meses antes dele morrer, pela data. A caligrafia estava mais trêmula que nas cartas anteriores, as linhas menos regulares, algumas palavras amassadas onde a mão havia tremido. Mas estava completa, coerente, cada palavra no lugar certo. Argemiro escrevia que não sabia se chegaria ao próximo inverno, que havia um laudo médico guardado junto com o testamento no cartório, atestando que estava em plena capacidade mental na data da assinatura, porque havia sido avisado que isso seria necessário. Seu tio-avô Cláudio vai tentar. Escrevia com a diretidade de quem já havia pensado muito no assunto. Ele sempre foi assim, mas eu me preparei. Você vai ganhar, fique firme. E na última linha da 8ª carta, numa letra que parecia ter custado esforço: minha Bela, você sempre foi a melhor coisa que aconteceu nessa família. Lamento que só consegui te dizer isso em carta. A 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª cartas eram das diferentes épocas, diferentes idades, diferentes invernos e verões do sítio Santo Antônio, todas endereçadas para minha Bela, todas contendo um fragmento de uma vida que havia sido vivida com a consciência de que havia alguém, em algum lugar, que precisaria saber que havia sido amada. Isabela leu as 14 cartas sentada no chão de terra do porão, com a lanterna do celular piscando às vezes, sem parar, sem olhar para o relógio, sem pensar em mais nada além das palavras daquele homem de caligrafia trêmula, que havia passado décadas guardando tudo aquilo para ela. O choro, quando veio, não foi de dor. Era de uma coisa que ela não tinha nome, algo que ficava entre reconhecimento e pertencimento. A sensação de que havia existido alguém no mundo que a havia visto quando ela ainda não conseguia se ver, que havia guardado provas desse ato de ver com a mesma precisão com que guardava as pinturas, que havia deixado aquele porão como uma câmara do tempo, especificamente para o momento em que ela precisaria entrar. O avô que ela mal conhecia havia a amado por décadas à distância, em silêncio, da forma que podia, e havia deixado provas. Isabela subiu do porão depois de um tempo que não soube medir. A casa estava escura. A tarde havia virado noite enquanto ela estava lá embaixo. Ela acendeu o fogo do fogão a lenha apenas para ter luz. Sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para a chama por um longo tempo. Havia 43 pinturas num porão e 14 cartas numa caixa de biscoito, e um testamento em cartório, e um laudo psiquiátrico, e um avô que havia morrido sozinho num hospital de Curitiba 2 meses antes, sem ter podido dizer em pessoa o que havia dito em papel ao longo de 12 anos. Ela ficou assim até o fogo baixar. Depois fechou o fogão, foi até o quarto, deitou no colchão com cheiro de alfazema e mofo e dormiu de um sono sem sonhos que durou 10 horas seguidas. O primeiro sono assim em muito tempo. Na manhã seguinte, ela foi dar água às galinhas com a lata velha. A galinha preta de mancha branca veio até ela como de costume, olhou para ela com aquela intensidade específica. Isabela ficou olhando de volta. Eu também não sei o que fazer, ela disse para a galinha em voz alta, porque não havia mais ninguém para ouvir. A galinha cacarejou uma vez e foi para o comedouro. Isabela foi para dentro fazer café. A dona Conceição apareceu na porteira numa quinta-feira de manhã, com um pote de doce de leite artesanal e o instinto seguro de quem sabe quando alguém precisa de companhia, mas não vai pedir. Tinha 67 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo que soltava mechas para os lados, avental de chita com estampa de girassol que parecia ser permanente. Isabela nunca a veria sem avental. Morava no sítio vizinho, havia 40 anos, havia chegado jovem do interior de Santa Catarina com o marido, que havia morrido há 10.
Conhecia Argemiro Ramos desde antes do isolamento, desde quando ele ainda ia à cidade para a missa dos sábados, desde antes de o filho cortar relações e o sítio virar uma ilha. Eu sabia que ele tinha uma neta, disse Dona Conceição, sentada à mesa de madeira com a xícara de café que Isabela havia feito, olhando em volta com uma expressão que misturava tristeza com satisfação de ver a cozinha usada de novo. Ele falava de vez em quando, não muito. Seu Argemiro não era homem de falar muito. Mas quando falava, era da Isabela. Ela havia sido quem entregava ração para as galinhas nos meses em que a propriedade ficou vazia após a morte de Argemiro. Havia ficado com a chave do galinheiro justamente por isso. Havia sido ela quem chamou a ambulância quando o vizinho foi ao hospital pela última vez, porque Argemiro havia batido na janela dela às 2 da manhã com a mão que conseguia mover, e ela havia ligado sem perguntar. Ele foi lúcido até o final, disse Dona Conceição, com a firmeza de quem está estabelecendo um fato que pode precisar ser repetido. Completamente lúcido, eu estava lá, assinei como testemunha. Isabela contou sobre o porão, sobre as pinturas, sobre as cartas. Dona Conceição ouviu tudo sem interromper, com as mãos em volta da xícara, e quando Isabela terminou, ela disse apenas: "Eu sabia que tinha alguma coisa lá embaixo. Ele nunca deixava eu limpar o cômodo dos fundos." E então, como se lembrasse de algo, Dona Conceição foi até a bolsa de tecido que havia deixado na cadeira do lado, tirou um envelope de papel pardo e colocou na mesa. "Tirei fotos das pinturas no ano passado, quando ele ainda estava bem. Ele me pediu para tirar. Disse que era para ter um registro. Eu tirei com aquele celularzinho do meu neto que ele me ensinou. Saíram 22 fotos." Isabela abriu o envelope. As fotos tinham sido impressas em papel fotográfico numa drogaria, levemente granuladas, as cores um pouco saturadas demais, mas identificáveis. 22 das 43 telas, fotografadas no porão, com a data no verso de cada foto escrita com caneta esferográfica, março de 2023. Isabela olhou para as fotos por um longo tempo. Depois, olhou para Dona Conceição. "Obrigada", ela disse. Dona Conceição assentiu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O leiloeiro se chamava Roberto Henrique Pires. Tinha 53 anos, terno cinza e cabelo grisalho cortado com a precisão de quem considera a aparência uma ferramenta de trabalho. Chegou ao sítio numa tarde de terça-feira, num carro sedã preto com placa de Curitiba, olhou para o sobrado com uma expressão cuidadosamente neutra, que Isabela aprendeu depois era específica de quem quer que não percebam o quanto está interessado. Ele havia sido indicado pelo cartório de Curitiba, que havia indicado por sua vez um advogado que havia indicado por sua vez a perita de arte Renata Silveira, 42 anos, cabelos curtos, voz objetiva, que chegou numa terça-feira da semana seguinte com uma pasta de couro e um equipamento de fotografia que Isabela reconheceu como caro pelo jeito que ela o manipulava. Renata Silveira desceu ao porão sozinha, pediu que Isabela não tocasse nas telas por enquanto e ficou lá embaixo por 3 horas. Isabela ficou na cozinha com Dona Conceição, que havia vindo de passagem exatamente no momento certo, como tinha o hábito de fazer. E as duas beberam café em silêncio, enquanto o relógio de pêndulo que havia no corredor marcava o tempo com o som seco e regular que o interior do Paraná parece usar para confirmar que o mundo ainda está girando. Quando Renata Silveira subiu do porão, ela tirou os óculos, limpou as lentes com um tecido da pasta e disse com a voz de quem está muito acostumada a anunciar coisas que vão mudar a vida das pessoas: "Obras de Argemiro Ramos, período 1971 a 1989. Pintor regionalista paranaense, expôs 3 vezes no Museu Oscar Niemeyer nos anos 80, reconhecido por uma crítica específica, mas nunca amplamente comercializado. Caiu no esquecimento depois de um problema de saúde em 1990.
Há um interesse crescente em arte regionalista paranaense nos últimos anos, e o fato de que esse conjunto nunca foi ao mercado, nunca foi catalogado, é praticamente virgem do ponto de vista comercial. Isso tem valor. Ela abriu a pasta, tirou um documento datilografado, colocou na mesa. Avaliação preliminar do conjunto de 43 obras, entre 1,1 milhão e 1,6 milhão, dependendo do tipo de leilão e do momento de venda. O relógio de pêndulo fez seu som seco no corredor. Dona Conceição colocou a xícara de café na mesa com cuidado excessivo. Isabela ficou olhando para os números escritos no papel por um longo tempo. 1,1 milhão. Ela havia chegado ao Paraná com 40 rallies no bolso. A mochila verde ainda estava pendurada no gancho do quarto. As galinhas estavam no galinheiro. O capim alto ainda chegava à cintura no terreiro. E havia 43 pinturas num porão que um velho havia passado 18 anos fazendo em silêncio e guardando com o cuidado de quem sabe que uma hora alguém vai precisar. Cláudio Ramos apareceu 3 semanas depois da avaliação de Renata Silveira, numa tarde de segunda-feira, de terno desgastado, que havia sido bom em algum ponto da vida, mas estava claramente além do tempo de renovação. Tinha 61 anos, cabelos escassos penteados para o lado, com uma linha milimetricamente reta que revelava esforço diário, e um sorriso que parecia permanentemente colocado numa posição de quem está sempre prestes a pedir ou a negociar. Era tio-avô de Isabela, irmão caçula de Argemiro, o que o tornava parente do patriarca, mas não herdeiro direto, pelo testamento e pela lei. Mas Cláudio havia chegado com um advogado, um homem mais jovem, de expressão eficiente, pasta de couro idêntica à de Renata Silveira, mas com um significado completamente diferente. O argumento era simples e estava previsto. O testamento de Argemiro era nulo porque o velho estava senil quando o assinou. Que, como herdeiro do patrimônio original da família Ramos, Cláudio tinha direito ao sítio e a tudo dentro dele. Que havia precedentes, que havia documentação. O advogado entrou com o pedido de inventário contestado dentro de 48 horas. O juiz, numa decisão que o sistema judicial, por vezes, produz com uma velocidade que parece projetada para causar dano máximo antes que possa ser revertida, concedeu uma liminar suspendendo qualquer alienação das pinturas enquanto o processo corria. As 43 telas não podiam ser vendidas. O leilão estava suspenso. E Isabela não tinha dinheiro para advogado. Ela estava de volta ao mesmo ponto, sem dinheiro, sem saída clara, num sobrado em ruínas no interior do Paraná, com a diferença de que agora havia uma riqueza específica à sua volta que não podia tocar. Foi a noite mais longa desde o quarto da padaria. Isabela sentou na varanda, o lado que ainda estava de pé, e ficou olhando para os pinheiros. O vento nas copas fazia um som que ela havia aprendido a identificar como específico das araucárias, mais seco que o vento em outras árvores, mais alto. As estrelas do interior do Paraná são de um tipo que a cidade apaga completamente. São muitas, são claras, são do tipo que faz você entender por que as pessoas olhavam para elas antes que houvesse calendário. Ela pensou nas cartas do avô. Pensou na linha específica da 8ª carta. Seu tio-avô Cláudio vai tentar. Mas eu me preparei. Você vai ganhar. Fique firme. Argemiro havia previsto exatamente aquilo. Havia se preparado para exatamente aquilo. A questão era, havia se preparado o suficiente? Na manhã seguinte, Isabela foi até a casa de Dona Conceição. O doutor Evaristo Paz tinha 69 anos. Havia se aposentado da advocacia 5 anos antes e passava os dias num escritório que ainda mantinha por hábito. A prateleira com os livros de direito, a escrivaninha de madeira maciça, a xícara de café permanente, o ventilador de mesa que circulava o ar do interior paranaense com uma regularidade tranquilizadora.
Dona Conceição havia ligado para ele na noite anterior, e quando Isabela chegou às 10 da manhã, ele já estava esperando com os cotovelos na mesa e uma expressão que misturava tristeza com determinação. A expressão de quem vai fazer algo por lealdade e não por cálculo. Conheci Argemiro em 1978, disse Evaristo sem preâmbulo. Ele havia terminado a 12ª tela naquele ano. Mostrou para mim como se estivesse me mostrando um filho, com aquele orgulho discreto que as pessoas que fazem coisas boas, mas não gostam de aparecer, têm. Pausa. Ele me contou sobre você alguns anos atrás, que havia uma neta, que havia tomado providências. Me pediu que ficasse disponível se fosse necessário. Ele abriu uma pasta que estava sobre a escrivaninha. O testamento é válido. Há um segundo documento depositado em cartório há 3 anos. Uma declaração de próprio punho de Argemiro, descrevendo em detalhes a motivação para deixar tudo à neta. Acompanhado de laudo psiquiátrico assinado pelo Dr. Marcos Augusto Ferreira, da Santa Casa de Curitiba, atestando plena capacidade mental na data da assinatura. Evaristo colocou os dedos nos papéis com o jeito de quem sabe exatamente o que cada documento significa. Capacidade mental documentada, motivação documentada, testemunhas identificadas no ato. É um testamento que foi construído para aguentar contestação. Isabela ficou ouvindo. Além disso, continuou Evaristo, há as fotos que Dona Conceição tirou das pinturas em março do ano passado. 22 fotos, com data impressa no verso, provando que as obras estavam no sítio antes de qualquer contestação, o que invalida qualquer argumento de que foram introduzidas depois da morte de Argemiro. Ele fechou a pasta. Defendo você sem honorários antecipados, por lealdade ao Argemiro, que foi meu amigo por 45 anos. Pausa. E porque o Cláudio Ramos é exatamente o tipo de pessoa que não pode ganhar esse tipo de processo. Isabela ficou olhando para o advogado aposentado por um momento. Por que não pode ganhar? Ela perguntou. Evaristo Paz teve um sorriso pequeno, do tipo que os advogados têm quando a resposta é simples, mas importante. Porque se pudesse, todo herdeiro legítimo estaria sujeito ao capricho de qualquer parente que apareça com uma narrativa de senilidade. A lei não funciona assim, e Argemiro foi muito cuidadoso. O processo durou 68 dias. Evaristo apresentou os documentos. O laudo psiquiátrico era de um médico com 30 anos de prática e sem histórico de questionamento profissional. A declaração de próprio punho de Argemiro era extensa, específica, redigida com a clareza de alguém que havia escolhido cada palavra. Descrevia a história da briga com o filho, a impossibilidade de ver a neta, a decisão de deixar tudo documentado, precisamente porque sabia que haveria contestação. Não era o texto de um homem senil, era o texto de um homem que havia pensado no assunto por anos. As fotos de Dona Conceição, com data de março de 2023, provavam a presença das obras no porão antes da morte de Argemiro e antes de qualquer ação de Cláudio. O advogado de Cláudio tentou questionar a autenticidade das fotos, tentou questionar a competência do médico que havia assinado o laudo, tentou argumentar que a relação de amizade entre Evaristo e Argemiro comprometia a isenção do processo. O juiz rejeitou cada argumento com uma brevidade que indicava que os havia considerado insuficientes. No 68º dia, o juiz encerrou o processo. Testamento válido. Isabela Ramos, herdeira legítima. Cláudio Ramos, condenado ao pagamento de custas e encaminhado para a investigação de má-fé processual. Cláudio saiu da audiência sem olhar para ninguém, com o advogado ao lado, o terno desgastado, mais desgastado ainda pelo peso das semanas, e o sorriso que parecia sempre colocado numa posição de negociação completamente ausente pela primeira vez. Isabela ficou sentada na cadeira da audiência por um momento depois que a sala foi esvaziando.
Evaristo colocou a pasta de documentos na bolsa, limpou os óculos e disse com aquela voz de quem está encerrando uma promessa feita há 45 anos. Argemiro teria ficado satisfeito. Isabela olhou para as mãos. Para a cicatriz pequena no dedo indicador direito de quando havia cortado no arame do galinheiro na primeira semana. Para as unhas que tinham sempre uma borda de terra depois dos dias de trabalho no terreiro. Ela respirou fundo. Depois saiu para o sol do Paraná. O leilão das 12 primeiras telas aconteceu numa sexta-feira de novembro, numa casa de leilões em Curitiba, com um piso de madeira e iluminação que fazia as pinturas parecerem ainda mais luminosas do que eram, se isso era possível. Renata Silveira havia selecionado as 12 em conjunto com Isabela, escolhendo as que tinham menor peso emocional. As paisagens mais abertas, as cenas com menos figuras reconhecíveis, as que Isabela conseguia olhar por tempo suficiente sem sentir aquela coisa específica que as cartas haviam criado. As 12 telas foram arrematadas por 480 mil no total. O maior lance individual foi por uma paisagem de 1985. Campo aberto, araucárias ao fundo, uma névoa baixa que o pintor havia capturado com uma técnica que Renata chamou de extraordinária para um artista sem formação formal, que foi a 65 mil ibales. Isabela ficou de pé num canto da sala durante o leilão, com Dona Conceição ao lado, que havia insistido em vir e estava usando o melhor avental dela, de cetim azul com estampa de rosas, que Isabela descobriu naquele dia que existia. Cada lance era anunciado por um leiloeiro de voz modulada, e Isabela ouvia os números sendo ditos em voz alta, no mesmo tom com que poderiam ser anunciados resultados de futebol ou preços de commodities, números que eram enormes para ela e que aquelas pessoas pagavam com a naturalidade de quem está comprando algo que sempre soube que valia isso. Quando o último lance foi batido e o leiloeiro anunciou o encerramento, Dona Conceição pegou no braço de Isabela e apertou uma vez, sem dizer nada. Isabela olhou para o ponto da parede, onde as 12 telas haviam estado penduradas, e agora havia apenas o espaço vazio. Pensou no avô no porão, embrulhando cada tela com o pano de algodão parafinado, amarrando as cordas de sisal com os nós corretos. Pensou em quanto tempo havia levado, pensou em quantos invernos havia passado lá embaixo, na escuridão e no frio, esperando. 43 anos de espera no total, desde a primeira tela de 1971. Saiu do leilão com 480 mil reais numa conta bancária que havia aberto no dia anterior com os documentos que havia guardado no livro de biologia. A reforma começou em dezembro. Isabela havia consultado um engenheiro de Curitiba, Henrique, 37 anos, especializado em restauração de edificações históricas, indicado por Evaristo Paz, com a precisão de quem conhece a pessoa certa para cada situação. Henrique chegou ao sítio, caminhou pela propriedade por 2 horas com um bloco de notas e entregou um orçamento que Isabela leu 2 vezes. Eles começaram pelo alicerce, depois pelo telhado, depois pelas paredes. A varanda desabada foi reconstruída com madeira de lei do mesmo tipo da original. Henrique havia encontrado um fornecedor de madeira de demolição que conseguia material compatível para manter a linguagem da construção sem falsificar a história dela. As janelas ganharam vidros novos, mas mantiveram as molduras originais, que Henrique havia mandado lixar e envernizar em vez de substituir. A fiação elétrica foi completamente refeita por um eletricista de Guarapuava, que demorou 1 semana inteira para chegar a todos os pontos do sobrado. O poço foi perfurado novamente, mais fundo, com uma bomba elétrica que Isabela instalou com a ajuda de Edilson. Não o Edilson dos tênis brancos da padaria, mas um Edilson diferente, filho de um fazendeiro vizinho que sabia de bombas d'água com a autoridade de quem cresceu dependendo delas. A água que saiu era clara, fria, sem gosto de barro.
O terreiro foi limpo ao longo de 6 semanas de trabalho que Isabela fez ela mesma, com machado para as taquaras mais grossas e facão para o capim alto, sempre de manhã, quando o frio ainda mordia, mas o sol já clareava o suficiente para trabalhar. Ela descobriu nesse processo que havia sob o mato uma estrutura de canteiros de pedra que Argemiro havia construído décadas atrás para a horta. As pedras ainda lá, cobertas de terra e capim, mas intactas, esperando por alguém que soubesse procurar. Plantou sementes de hortaliças em fevereiro, seguindo as instruções de um livro de agricultura que havia encontrado na prateleira do corredor. Couve, alface, tomate, cenoura, beterraba, rúcula. Muita coisa não nasceu na primeira tentativa. Algumas coisas nasceram e morreram por erro de irrigação ou de espaçamento. Mas algumas nasceram e ficaram. E havia algo na sobrevivência daquelas primeiras plantas que parecia dizer algo sobre persistência que Isabela não precisava que dissessem, que ela já sabia, mas que era bom ver confirmado pela couve. O pomar foi plantado em março. 80 árvores frutíferas, goiabeiras, laranjeiras, limoeiros, macieiras que Henrique disse que não eram as mais indicadas para o clima, mas que Isabela plantou mesmo assim, porque havia uma no quintal de uma casa que ela havia passado correndo na infância e que tinha aquele cheiro específico de maçã verde que ela associava com a única tarde no sítio, com o avô, com a pipa. As macieiras não floresceram naquele ano. Floresceriam no ano seguinte. O andar de cima do sobrado foi o último a ser reformado, e foi onde Isabela tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. Havia 3 quartos no andar de cima. O quarto principal de Argemiro, com a janela que dava para o horizonte de pinheiros. Um quarto menor que havia sido usado para armazenamento. E um terceiro quarto, o maior de todos, que ficava no canto leste e que a luz da manhã atingia de um modo que Henrique havia descrito como praticamente perfeito para espaço de pintura. Isabela olhou para aquele quarto, mediu com passos a extensão das paredes, ficou na janela por um longo momento, olhando para a luz de manhã entrando pelo vidro novo. Então disse a Henrique que aquele quarto não seria dormitório, seria galeria. A galeria foi inaugurada numa tarde de domingo de junho, com a chuva que havia ameaçado pela manhã, decidindo esperar para o dia seguinte, e o sol da tarde paranaense entrando pelas janelas do andar de cima com aquela qualidade de luz que as pinturas de Argemiro pareciam ter antecipado, como se ele soubesse, quando pintava, que um dia as obras estariam naquele quarto, naquele tipo de luz. As 31 telas restantes estavam nas paredes, encaixilhadas em madeira simples que Henrique havia mandado fazer, espaçadas com o cuidado que Renata Silveira havia orientado, espaço suficiente entre cada obra para que o olho pudesse descansar antes de passar para a próxima, altura que permitia que adultos e crianças vissem sem desconforto. Isabela havia feito ela mesma as legendas de cada quadro, cartões de papel cartão com o título que havia dado a cada obra, o ano, a descrição breve que havia escrito depois de olhar para cada pintura por tempo suficiente. Não havia informações de valor, não havia preço. Havia apenas a história de cada imagem, do jeito que ela havia entendido. Dona Conceição havia chegado cedo para ajudar a arrumar as cadeiras que Isabela havia colocado num canto para quem quisesse sentar. Havia levado um bolo de fubá que cheirava ao tipo de coisa que só existe quando alguém faz com a intenção de que seja bom. Havia também Evaristo Paz, que havia chegado com a esposa. Uma mulher pequena de cabelos brancos que olhou para as pinturas uma por uma, devagar, em silêncio, e que ao final estava com os olhos marejados e disse apenas: era um homem muito bom. Henrique havia trazido a família. O Edilson da bomba d'água havia vindo com a namorada. Havia gente da cidade mais próxima que Isabela mal conhecia, mas que haviam ouvido de algum jeito. O tipo de coisa que no interior se espalha por osmose, sem que ninguém consiga identificar exatamente por onde passou.
Havia 23 pessoas naquela tarde. Isabela ficou na entrada da galeria a maior parte do tempo, recebendo cada pessoa com a expressão de quem ainda está processando o fato de que aquilo estava acontecendo. Quando as pessoas perguntavam sobre as pinturas, ela contava o que sabia, que o avô havia pintado por 18 anos em silêncio, que havia guardado tudo num porão, que havia deixado para ela com cartas que ela havia lido no chão de terra. Não exagerava, não dramatizava, contava como era. As pessoas ouviam com aquela atenção específica de quando uma história é verdadeira. O projeto Argemiro começou por acidente, da forma como as coisas mais importantes costumam começar. 3 meses depois da inauguração da galeria, Isabela havia ido à escola estadual da cidade mais próxima para pedir autorização de afixar um cartaz sobre a galeria. Estava tentando aumentar o número de visitantes. Tinha uma meta vaga de fazer o espaço sustentável ao longo do tempo. A diretora, uma mulher de 50 e poucos anos, com uma pilha de pasta na mesa e a expressão de quem está permanentemente administrando mais do que o tempo permite, havia escutado a explicação e então dito, com a diretidade de quem não tem tempo para rodeio: "Você sabe pintar?" Isabela havia ficado quieta por um segundo. "Não muito, mas você tem telas, você tem espaço. Você tem uma galeria num sítio onde os adolescentes daqui não têm nada para fazer depois das 3 da tarde. A diretora havia olhado para ela com aquela avaliação prática que as pessoas que trabalham com educação desenvolvem. "Eu tenho 15 alunos que vão reprovar por falta de perspectiva antes que reprovem por falta de conteúdo. Você quer fazer alguma coisa útil com aquela galeria?" Isabela havia voltado para o sítio. Havia ligado para Renata Silveira, a perita de arte, que havia indicado um professor de artes plásticas aposentado de Curitiba, seu Flávio, 64 anos, que havia ensinado por 32 anos e que, quando Isabela explicou o projeto, havia dito que topava ir aos sábados por um custo de transporte e nada mais, porque é o tipo de coisa que precisava existir há muito tempo. O projeto Argemiro foi criado oficialmente 6 meses depois da inauguração da galeria, com um documento simples de 2 páginas que Evaristo havia redigido gratuitamente. Oferecia aulas de pintura gratuitas para adolescentes em situação de vulnerabilidade da região aos sábados de manhã na galeria do Sítio Santo Antônio. A primeira turma tinha 8 alunos, a segunda turma, 6 meses depois, tinha 17. Isabela participava de todas as aulas, não como professora. Deixava isso para seu Flávio, que tinha o jeito certo de olhar para o trabalho de um adolescente e encontrar o que era bom antes de mencionar o que precisava melhorar, mas como presença. Ficava pelo espaço, levava café, conversava com os alunos nas pausas, ouvia as histórias que apareciam nas pausas, que são onde as histórias reais sempre aparecem. Havia um menino de 15 anos que não falava com o pai há 2 anos. Uma menina de 16 que havia chegado da cidade com a mochila porque a mãe havia arranjado um namorado que não a queria por perto. Um garoto de 14 que tinha uma inteligência que assustava e que havia descoberto que se pintasse paredes do bairro sem pedir licença, pelo menos as pessoas notavam que ele existia. Isabela não fazia discursos. Não dizia, "Eu também passei por isso", de um jeito que pudesse soar como competição de sofrimento. Simplesmente ficava. Simplesmente deixava o espaço ser o que era. Um lugar onde adolescentes que estavam sendo deixados para trás podiam vir e fazer alguma coisa com as mãos e ficar algumas horas num ambiente que os tratava como se fossem a coisa mais importante naquele momento, que eram. 4 anos depois de descer do ônibus numa estrada de terra sem nome, Isabela Ramos tinha 22 anos. O Sítio Santo Antônio era conhecido em 3 municípios. A galeria havia recebido 4.200 visitantes registrados. Havia um caderno na entrada onde as pessoas podiam escrever de onde vinham e o que achavam. E o caderno já tinha um 2º volume.
Havia grupos de estudantes de arte que vinham de Curitiba especificamente para ver as pinturas de Argemiro. Havia 2 artigos em revistas de arte regionais sobre o redescoberto pintor regionalista paranaense. Havia um pesquisador da UFPR que havia pedido autorização a Isabela para incluir Argemiro Ramos numa tese sobre arte regionalista do Paraná. E ela havia dito que sim, desde que pudesse ler antes de publicar. O projeto Argemiro havia atendido, ao longo de 4 anos, 87 adolescentes. 12 deles estavam cursando cursos relacionados a artes, design ou comunicação em faculdades da região. 3 tinham obras expostas em mostras locais. Um havia conseguido uma bolsa de estudos numa escola de artes em Curitiba. A menina de 16 anos que havia chegado com a mochila, Juliana, ela se chamava Juliana, havia ficado no sítio Santo Antônio por 6 meses, dormindo no quarto menor do andar de cima, ajudando Isabela com o trabalho do projeto, voltado para a cidade quando a situação em casa havia sido resolvida com a ajuda de um assistente social que Isabela havia contatado através de Evaristo. Juliana tinha agora 18 anos e estudava pedagogia. E às vezes aparecia no sítio nos fins de semana, sem avisar, simplesmente para estar num lugar que havia sido bom para ela. A roça produzia hortaliças suficientes para o consumo do sítio e para uma cesta semanal que Isabela mandava para a escola estadual da cidade. O pomar havia crescido, as macieiras haviam florescido no 2º ano, como Henrique havia prometido, e as flores tinham aquele cheiro específico que Isabela havia guardado sem saber que estava guardando desde os 6 anos. As galinhas eram agora 34. Isabela as criava com o mesmo cuidado de quem sabe que a sobrevivência não é garantida, mas pode ser ajudada. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, ela ia ao galinheiro com a mesma lata velha do primeiro dia, enferrujada nas bordas, com um amassado do lado que havia acontecido em algum momento que ela não recordava mais, e dava água às galinhas. Por uma questão de princípio, por uma questão de lembrar de onde havia começado. Numa tarde de outono do 4º ano, com o sol daquele ângulo baixo que o Paraná tem no outono, um ângulo que faz as araucárias projetarem sombras muito longas e douradas sobre o terreiro, Isabela sentou na varanda reconstruída com uma xícara de café e olhou para o horizonte. Havia folhas de goiabeira caindo em câmera lenta para o terreiro. Havia o som do vento nas copas das araucárias, aquele som seco e alto que ela havia aprendido a identificar nos primeiros dias. Havia, distante, a voz de seu Flávio, explicando alguma coisa técnica sobre mistura de cores para a turma que estava na galeria naquela tarde. Isabela pensou em Argemiro, no homem de voz grossa que a havia ensinado a fazer pipa numa única tarde de sol, quando ela tinha 6 anos, que ela havia esquecido quase completamente por mais de uma década. No homem que havia pintado por 18 anos em silêncio, que havia descido àquele porão incontáveis vezes para guardar cada tela com o cuidado de quem está preservando algo precioso para alguém que ainda não havia chegado. No homem que havia escrito 14 cartas para uma neta que não podia ver, que havia consultado advogado e médico e cartório para garantir que a herança chegasse até ela intacta. Pensou em como esse amor havia existido à distância por 12 anos, em silêncio, sem confirmação de que estava sendo recebido. Porque Isabela não sabia das cartas, não sabia das pinturas, não sabia que havia alguém pensando nela naquele sítio do interior do Paraná toda vez que pegava num pincel. O amor de Argemiro havia sido um ato de fé completa. Uma aposta no futuro, numa neta que poderia nunca aparecer, num destino que poderia facilmente ter ido de outro jeito. Se a carta do cartório houvesse chegado num dia em que ela não estava, se o padeiro não precisasse do quarto, se qualquer uma das 1000 variáveis tivesse sido diferente, mas havia chegado, ela havia chegado, e o porão havia estado lá, esperando.
Isabela entendeu naquela tarde, com o sol de outono no terreiro e o vento nas araucárias, e a voz de seu Flávio chegando do andar de cima, o que o avô havia plantado ali. Não era só tinta sobre tela. Não era só propriedade ou dinheiro ou as ferramentas práticas de uma vida que precisava ser reconstruída. Era a ideia, demonstrada, provada, deixada em evidência física, de que mesmo as pessoas que foram abandonadas carregam dentro de si algo de valor inesperado. Que o amor que não chegou de um jeito pode ter chegado de outro que você ainda não encontrou. Que às vezes é preciso descer fundo, ao porão mais escuro, para encontrar a beleza que alguém, em silêncio e à distância, guardou especialmente para você. E que às vezes, ao encontrar essa beleza, você descobre que ela não era feita para ficar no porão. Era feita para ser colocada na parede, para ser iluminada pela luz certa, para que outras pessoas vissem e reconhecessem, em imagens de campos e rios e crianças brincando no terreiro de terra, alguma coisa de si mesmas. Isabela havia entrado no porão mais escuro e havia subido com luz suficiente para iluminar outras pessoas também. Aquela tarde terminou como todas as boas tardes terminam no interior do Paraná, com o sol descendo atrás das araucárias de um jeito que deixa o céu cor de cobre por alguns minutos antes do escuro, e com o silêncio que vem depois, o silêncio cheio de coisa que ela havia aprendido a gostar tanto. A última turma do projeto Argemiro foi embora às 5. Seu Flávio ficou para o café, como sempre, sentado na cozinha com a expressão satisfeita de quem fez bem o dia. Dona Conceição havia passado de passagem com uma muda de roseira que havia mudado de lugar no próprio jardim e que, segundo ela, estava mal aproveitada onde estava. Isabela foi ao galinheiro antes de escurecer. Contou as 34 galinhas, hábito estabelecido, registro de presença, certeza de que todas haviam chegado ao fim do dia. A galinha preta de mancha branca, a que havia olhado para ela com aquela intensidade específica no segundo dia, era agora a mais velha do galinheiro, com penas menos brilhantes, mas com a mesma presença, a mesma intensidade, o mesmo jeito de vir até a grade e olhar para Isabela, como se houvesse alguma coisa importante a ser dita. Isabela colocou a mão aberta na grade. A galinha aproximou o bico por um segundo. Tocou na palma com aquela leveza específica dos bicos das galinhas, depois voltou para o centro do galinheiro. Eu sei, disse Isabela. Eu também acho que ficou bom. Fechou o galinheiro, voltou para a varanda. Ficou parada por um momento, olhando para o terreiro que o avô havia plantado e que ela havia replantado, para o sobrado que o tempo havia destruído e que ela havia reconstruído, para a luz que saía das janelas do andar de cima, onde as pinturas de Argemiro Ramos ficavam nas paredes, esperando pela próxima pessoa que viria olhar para elas e encontrar o que precisava encontrar. Pensou naquela manhã de setembro em que havia saído com 340 alis no bolso e a mochila verde nas costas de um apartamento cujo pai havia fechado a porta sem tirar os olhos do celular. Pensou em como aquele momento havia parecido o fim de alguma coisa. E pensou em como havia sido, na verdade, o começo. Se essa história chegou até você, se algo nela tocou um lugar que você reconhece, compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível reconstruir. Do zero, do porão mais escuro, do momento em que parece que todas as portas fecharam ao mesmo tempo. Deixa nos comentários. Você já teve um momento em que o mundo fechou uma porta e você não sabia que era o caminho que precisava tomar? Você já encontrou alguma coisa inesperada num lugar que parecia não ter nada? Adoro saber o que cada história move em quem assiste. E se você acredita em heranças inesperadas, em amores que chegam de formas que a gente não antecipa, em pessoas que plantam para quem vem depois, deixa o seu like e se inscreve no canal. Toda semana a gente traz histórias de pessoas comuns que encontraram, nos lugares mais improváveis, aquilo de que precisavam.
Obrigado por ter ficado até o fim da história de Isabela e do Argemiro. Às vezes, tudo que você precisa é coragem suficiente para descer os degraus e ver o que está esperando lá embaixo. Até a próxima história.